Manhã essa tão preciosa. Continua, Senhor, fazendo em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, equipe. Vocês que estão aí mais atrás, vão se chegando. Aleluia. Lá em cima, vamos lá. Está queimando a carne e nós o Espírito. Pode tirar ali, Mateus, senão o povo vai ficar tudo em silêncio. E esse momento agora, eu quero, tem algumas pessoas que estão aqui, que participaram da primeira escola, e nós vamos conferir mesmo o que aconteceu, verdadeiramente o que esse start mudou na sua vida. Amém? Então, verdadeiramente, nós precisamos compreender isso, daquilo que Deus Ele está fazendo em nós, aquilo que Ele vai fazer através de nós. E uma coisa que nós precisamos ter esse entendimento é que Deus Ele sempre está se movendo. É interessante que você volta para o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio, não é? Quando Deus criou, e aí no segundo versículo fala que o Espírito de Deus se movia. Então, todas as vezes que eu olho para as Escrituras, eu sempre vou ver o nosso Deus em movimento e transicionando. Então ali o Espírito dele pairava sobre a face do abismo, e nós vimos isso, né, no start, que tudo que Deus precisa achar em nós é verdadeiramente um espaço vazio para que Ele comece a fazer alguma coisa. Eu conversando com o Oswaldo Júnior, numa conversa, e ele lembra que ele disse que estava tão triste após participar de uma reunião, e ali aquela pessoa que ele estava ali há horas sentado com ela não compreendeu nada daquilo que ele estava dizendo, e eu disse: ó, meu pai, não se preocupe, porque existe pessoas que são copos cheios, e é verdadeiramente isso. Tem pessoas que são copos cheios, então você não consegue dar para elas um conselho, você não consegue dar para elas um direcionamento, porque elas estão tão cheias que você não acha espaço. E Deus Ele começa a mover e a fazer através daquilo que Ele não está achando nada, como se diz o caos. Ali a terra era sem forma e vazia, era tudo que Deus precisava para Ele começar a fazer algo. E nós precisamos ir para esse lugar, é um lugar mesmo no Senhor, nas nossas vidas, que nós às vezes carregamos com as nossas convicções, e então nós chegamos para alguém, e às vezes você vai pedir um conselho. Ouça esse conselho com atenção. Não interrompa, porque se de fato alguém às vezes está te dando um conselho, aí você fala assim: ah, não é bem assim. Então quando eu ouço essa palavra, não é bem assim, ali cessou a conversa. Eu entendo que eu não tenho nada para fazer na vida daquela pessoa. Porque se de fato ela veio me pedir um conselho e ela já está me dando um direcionamento, é porque ela já tem a resposta. Então ela não precisa daquilo que eu vou falar para ela. Assim também é o Senhor. Um tempo atrás Deus me mostrou, nós subimos ao monte e estava ali orando, né, adorando o Senhor. E eu comecei a observar. O Senhor disse: observa. E eu comecei a observar. Eu olhei para a direita, tinha alguns homens orando, olhei para a outra, tinha outros orando, e eles eram
tão fervorosos nas suas orações que eu fiquei intimidado com aquilo, porque eu não conseguia orar na mesma intensidade que eles oravam. E eu disse: Senhor, tem alguma coisa errada em mim, porque eu estou aqui, eu falei tão pouco, mas eu estou ouvindo o Senhor. E ele disse: não há nada errado com você, João, e nem com eles. Só existe uma coisa que eles precisam fazer. Nessa mesma intensidade que eles estão orando, eles tinham que ter para estar me ouvindo. Você consegue compreender isso? Porque às vezes nós entramos para o nosso quarto e começamos a orar, e às vezes as pessoas passam hora ali naquele lugar, e aí, amém, aí Deus ouviu toda a nossa lamúria, toda a nossa queixa e tudo aquilo que nós apresentamos diante dele, e aí agora ele vai te dar o conselho, e aí você sai. Agora eu vou fazer minhas coisas, eu tenho um monte de coisa para fazer, e aí Deus fica assim: queria fazer algo nele, mas eu não achei espaço nele para fazer. Então, quando Deus ele acha esse lugar, e então ele começa a fazer. E é tão interessante que quando Deus começa a fazer, o próprio Deus traz uma definição daquilo que ele está fazendo. E diz a palavra: e viu Deus que tudo que foi feito era bom, e descansou. Sempre ao final de cada dia, Deus descansava da sua obra, porque ele via que era bom aquilo que ele estava fazendo. Ou seja, se Deus começou, e a própria palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar ela. Ele vai terminar essa boa obra. Esses dias ali em Franca, ministrando ali para aqueles irmãos da missão Atos ali, o Senhor me trouxe algo tão profundo ali na palavra de Efésios, que vai falar a respeito dos predestinados, que Ele nos predestinou em amor. E aí não tem nada a ver com uma linha teológica de A ou B ou C, mas falando daquilo que no verso 4 desse mesmo capítulo, o Senhor fala que antes da criação Ele havia nos projetado em Cristo em amor. E aí no verso 6, se eu não me engano, quando Ele faz toda essa preparação em nós, essa obra em nós, aí Ele fala assim: para louvor da sua glória. Em todo o tempo Deus está dizendo: olha, eu fiz vocês para louvor da minha glória. É para louvor da minha glória. Então, ali eu compartilhando com aqueles irmãos, dizendo que aquilo que o Senhor está nos direcionando a respeito daquilo que Ele preparou antes, nele mesmo, não é para ir para um lugar, é para uma pessoa, Jesus. E aí o texto vai completando ali, acho que no capítulo 4, quando ele vai falar a respeito dos ministérios, ele está falando o que ali? Que deu uns profetas, apóstolos, mestres, para a edificação. Ele disse: para essa obra, para que ela se torne completa. Qual que é a plenitude dessa obra? É a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, a nossa missão como cristão, às vezes muito desesperado, fomos pressionados a ir para um lugar para encher. Enchemos o lugar de pessoas vazias, sem entender o propósito. E aí às vezes as pessoas cheias de si. E nós precisamos ir para esse lugar onde verdadeiramente Cristo, Deus e o Espírito Santo possam fazer algo em nós. Toda conferência, toda escola, todo congresso que nós participamos, e existe tantos, nós precisamos sair deste lugar com uma coisa nova e em prática, colocando ela em prática na nossa vida, porque senão, eu tenho falado isso nos lugares onde a gente tem, quando termina a mensagem, alguém vem me dar um tapa no ombro. Que mensagem!
Aí eu não me alegro com isso, pastor Adilson, porque eu vou me alegrar se verdadeiramente eu olhar para aquela pessoa daqui a alguns anos e ver que aquela mensagem que foi ministrada mudou algo nela, fez algo na vida dela. E aí então entra a nossa alegria. O sucesso daquilo que nós estamos carregando nesses dias não está na multidão, não está nas muitas curtidas, agora nos likes. Agora eles tiraram, né? Porque o povo está adoecendo. Não está nessas coisas. Está em ver pessoas transformadas. É uma alegria olhar para a Patrícia e ver, olha, o semblante dela. A gente tinha que ter tirado uma foto antes e depois. A Patrícia veio aqui para o start, ela estava tão oprimida. Mas ela é uma outra pessoa. Eu estava vendo ali, olha, mais cedo nós chegamos para adorar. E ela já chegou ali, ela já estava. Não é a hora que vai começar, tipo assim, agora nós vamos começar a adorar. Não, nós já andamos em adoração. Nós nos movemos em adoração. Tudo aquilo que nós fazemos é adorando a Ele. E ontem eu perguntei para o meu pai tem uma palavra para mim, porque amanhã nós estamos ali. E ele disse, ok, meu filho, seja intencional em tudo aquilo que você estiver fazendo. Qual que é a minha intenção agora? É ver aquilo que Deus está fazendo, é conferir aquilo que Deus fez, para onde Ele está te levando. Eu olho para a Rayane e eu me alegro demais. Gente, nossa, olhar para a Rayane, uma pessoa tão oprimida, né? Até o ombro, ela está vendo? Até o ombro ela para baixo. A Rayane andava arrastando assim, sabe? Ó, vida, ó, noite. Mas agora não. Ela tinha medo de mim. E aí, nós aprendemos um discipulado muito interessante, que é fique perto. E aí, então nós íamos viajar. E aí tinha opção de 2 carros, o meu e do Léo. E eu falei, Carolina, você vai no meu carro, porque ela tinha medo de mim. Então eu preciso trazer a Rayane para perto de mim, para ela ver que ela não precisa ter medo. Mas agora a Rayane está tão falante que a gente precisa às vezes falar, calma. Mas é bom a gente ver isso. Eu estou vendo ali a Tamires. Meu Deus. Eu vi a Tamires, aquela moça tão oprimida. Agora ela só anda sorrindo. Eu ri demais o dia que ela mandou a foto para mim de batom. Eu falei, uau! Ela está de batom, Jesus. Ela fez maquiagem. Olha como ela é bonita. E aí, né? E quando ela chegou perto das pessoas, você está com problema? A nossa alegria incomoda as pessoas, meu irmão. Aquilo que o Senhor está fazendo em nós, você pode ter certeza que verdadeiramente alguém vai dizer, por que você ri tanto? Por que você cortou o cabelo? Se eu olhar para você, vai falar, isso, você está diferente. Aonde é o Senhor que está fazendo? Da mesma forma que Jesus foi ungido com óleo da alegria, ele me ungiu. Da mesma forma que ele tocou a minha vida, ele pode tocar a sua. Aleluia. E então, aquilo que ele faz em nós, ele vai fazer através de nós. Sabe? Ele vai fazer através de nós. Em Gênesis 13, Êxodo 13, diz assim, verso 14. Não precisa abrir, só preste atenção. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem, o que significa isso? Digam que a mão poderosa do Senhor
nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Sabe, os sinais, a instrução a respeito da Páscoa, Deus falando ali. Mas um dia no futuro alguém vai perguntar o que é isso. É tão interessante que Deus, ele sempre vai apontar para o seu futuro. Ele está dizendo que lá no futuro, aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida, alguém no futuro vai perguntar. Então nós somos os homens e as mulheres do futuro. Porque alguém no futuro vai perguntar: que sinal é esse? Que marca é essa? Que maneira de falar é esse? Que canção é essa? É a canção do futuro. Que aquilo que ele está fazendo agora, alguém no futuro vai querer conferir. E uma coisa que nós estamos fazendo, eu falei para o povo ali em Colatina também, eu disse para eles: nesses dias que nós estamos aqui, e tudo aquilo que está sendo derramado, depois nós vamos vir fazer o quê? Conferir. E aí eu quero ver os sinais, eu quero ver as marcas. O que é isso? Foi o que Deus fez ali no passado. E então isso continua refletindo para a glória dele. E é para esse lugar que nós estamos. Então o que o Senhor está fazendo agora mesmo nas nossas vidas, verdadeiramente alguém vai olhar e vai dizer: você está tão diferente, você está tão mudado. E aí eu costumo dar presente para as pessoas dentro disso. As meninas viajaram comigo, Bárbara e Elisângela, e quando nós estávamos voltando, nós paramos para almoçar e eu dei um presente para elas. E aí essa semana um dos maridos chegou perto de mim e disse: você deu algum presente para minha esposa? Sim, porque ela está transformada. E talvez os presentes que eu dou não é agradável no momento que está sendo recebido. Não é. Que presentes são esses, pastor? São conselhos. É um presente. Se você entender que isso é um presente, então você avança. Então nós fizemos algumas correções. Olha, você precisa fazer isso, isso e isso. E aí ele conferiu e ele viu que alguma coisa tinha acontecido. Não, eu dei um presente para ele. Ele continue dando. Continue dando. Amém? Vocês estão bem? Felizes? Então nós ouvimos aqui na escola Start a respeito da nuvem, e algumas pessoas se moveram, transicionaram e estão avançando. E é tão interessante que agora nós chegamos em um lugar. Quando a nuvem foi movendo, trouxe o povo, tirou eles ali. Na verdade, vai conduzindo eles pelo deserto. E quando eles chegam de frente ao mar, a nuvem faz o quê? Ela muda. Ela agora já não está na frente, ela vai para trás. Abram aí comigo aí. Êxodo 14. Acharam? Verso 10. Êxodo 14, 10. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam
e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles, e atemorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito que os egípcios: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu, o Senhor, quando for glorificado com a derrota de Faraó e os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Verso 19: a seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel se retirou-se, colocando-se atrás deles com uma coluna de nuvem, e também saiu da frente deles e se pôs atrás. E entre os egípcios e os israelitas, a nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. Amém? Olha que interessante isso. Agora, o anjo do Senhor estava à frente, a nuvem estava à frente, conduzindo eles, mas agora ela se posiciona atrás. E aí, verdadeiramente, nessa manhã, a gente precisa checar mesmo, verdadeiramente, porque você chegou em um lugar de decisão. A decisão aqui é voltar para trás e permanecer nas trevas, ou permanecer como escravo, ou avançar diante de um mar de tantas coisas. Aí eu quero classificar esse mar como um mar da decisão, porque é um lugar aonde verdadeiramente vamos avançar diante do Senhor. São quando nós tomamos as decisões. E aí o povo está fazendo algo aqui, o povo está um povo reclamando, e aí Moisés diz: não reclama de todos os feitos, de tudo aquilo que Deus fez. Vocês ainda carregam algum temor que Ele é poderoso para continuar fazendo sobre as nossas vidas? E aí Ele está dizendo: mas como nós vamos passar por esse caminho? E às vezes romper esse mar, às vezes da indecisão, de lugares aonde existe tantos obstáculos, né? Porque o mar, ele serve ali como um obstáculo para aquelas pessoas. E podemos colocar aqui que esse mar pode ser um lugar afetivo também, e aonde as pessoas, elas estão tão presas que elas não conseguem romper. E aí você precisa tomar uma decisão: eu permaneço como escravo, eu atravesso como livre. E aí, quando você
toma a decisão. Por isso Deus faz uma reclamação com Moisés. Deus olha para Moisés e diz: por que você está orando? E é tão interessante que ao longo desses anos, às vezes eu encontro com pessoas e elas estão me dizendo assim: eu estou orando. Você está orando para quê? É para ver para onde que Deus vai me direcionar. Eu estou orando para ver se Deus vai me conduzir para um ministério. Eu estou orando para ver aonde eu vou permanecer. O pastor Adilson está aí, o apóstolo Ednei está ali, e eu sei disso. É uma decisão sua, porque Deus, Ele não vai decidir por você aonde você vai ficar. Porque se Deus tomar essa decisão por você, eu não quero aqui falar de nenhuma denominação, mas imagine se Deus me coloca em uma igreja que não tem nada a ver comigo. Vou usar como exemplo a Deus em Amor, ok? Não denegrindo ela. Mas eu não tenho nada a ver com Deus em Amor. Imagine se Deus fala comigo: Johnny, agora eu estou te direcionando para Deus em Amor. Meu Deus. Ele ia chegar ali e encontrar quem? Um Johnny oprimido. Um Johnny tão triste. Por que você está aqui, Johnny? Deus me trouxe para cá, então eu estou servindo Ele aqui. Nossa, Johnny, você está com esse terno marrom, com essa barba limpinha, cadê aquela barba que você gostava? Não, eu não posso, porque Deus me trouxe aqui. E existe um monte de pessoas que estão nesse lugar, meu irmão. Elas estão vivendo diante desse lugar, desse mar, um mar de pressão. Porque é o lugar da decisão, também é o lugar da pressão. Então o que a nuvem faz? Quando ela sai, ela tá na frente deles, ela está conduzindo. Mas ela vai chegar em um lugar que ela vai passar para trás e ela vai pressionar. E é aí que você precisa entender: bom, a nuvem se moveu, ela mudou e agora ela está me pressionando. Agora a decisão é minha. A decisão é minha. Aí você toma a decisão de permanecer, de morrer ou viver como escravo. Tem um monte de pessoas que elas me ajudam em oração. Para quê? Para mim tomar uma decisão. Não, essa é sua. Para que você não venha colocar a culpa em mim da sua decisão. Eu não posso tomar nenhuma decisão. Você. Então, se às vezes você chegar diante de alguém, de um líder, que ele tomar uma decisão por você, algo é sério. Então, às vezes as pessoas vêm em nós, pastor, querendo uma decisão, e aí tudo que nós fazemos para ela é uma pergunta: o que vocês estão fazendo? Foi o que Deus fez com Moisés. Deus disse: o que você está fazendo aí, Moisés? O que você está aí orando? Aí Moisés se assusta, porque no lugar onde ele estava orando era o lugar que ele precisava verdadeiramente tomar a decisão. E quando ele decide, Deus diz: então a ferramenta está aí na sua mão, usa ela. Ele: ok, gente. Se alguns quiserem voltar, volta, mas eu não volto. Eu vou seguir. Glória a Deus. Vou seguir adiante. Aleluia. O próprio Josué, quando ele está sendo pressionado pelo povo, e aí ele não cede à pressão. Então você vai perceber isso. Todas as vezes que você for levado ao lugar de pressão, vai ser também o lugar onde você precisa tomar decisões. E aí quando você toma as decisões, o Senhor diz: eu sou contigo. Mas nós não podemos tomar as decisões como eu ouvi esses dias em rede nacional, alguém, um líder muito conhecido falando algo. Eu falei: meu Deus. Ele disse:
Vamos lá, vamos fazer. Se não der certo, a gente faz de novo, a gente conserta. Não, meu irmão. Imagine, você vai ficar fazendo um monte de besteira, falando, não, é porque alguém disse que se não der certo a gente faz de novo. Você precisa também saber, e aí é ter entendimento e conhecimento para onde você está indo. E saber quem está te conduzindo. Então Moisés sabia, bom, se Deus nos trouxe até aqui, Ele é poderoso para atravessar comigo neste lugar. Então, se você chegou até aqui, nessa manhã, eu estou dizendo que você não chegou no lugar. Você precisa agora decidir a prosseguir, a avançar, a mover-se. Moving. E isso é um desafio para nós. Eu lembro alguns anos atrás, eu estava foi quando a minha esposa Roberta foi batizar. E ali tinha um casal de missionários, sabe? Eles estavam orando em línguas. E era algo lindo que eu estava vendo. Eles ali, um falava, o outro falava. Meu Deus, que mistério é esse? Eles estão falando em mistério. E eu disse, não, eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Aí eu entrei dentro do ônibus. Quando eu entrei dentro do ônibus, voltando do batismo, o Senhor me disse, ok, John, eu te uso de uma maneira diferente deles, mas você quer o que eles têm? Eu te dou, mas você vai sentir saudade de como eu te uso. Eu falei, ai Jesus, tá vendo o lugar de pressão? Também é o lugar de decisão. Porque quando eu cheguei nesse lugar, eu precisei decidir. Então houve um silêncio, parece que todo mundo no ônibus calou a boca. E aí eu respondi para o Senhor, ok, Senhor, eu quero permanecer como o Senhor me usa. E Ele me disse, ok, Johnny, sábia decisão você tomou. Vê que Deus ele não interfere. E Ele disse, você tomou uma sábia decisão. E nessa decisão que você tomou, Johnny, ela tem um presente. Porque você já viveu coisas na minha presença que tem servos meus que têm 10 anos que ainda não viveram. E tudo aquilo que Deus falar com você, você vai conferir verdadeiramente. Então um dia nós fomos para uma reunião e aí aconteceu uma situação ali tão inusitada para alguns irmãos. Era algo, e eu não posso dizer que as coisas de Deus é comum, mas era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. Mas aquilo para mim já era algo que eu vivia, já estava vivendo há muito tempo. E aí um dos irmãos disse, meu Deus, eu tenho 20 anos na presença de Deus, eu nunca vivi isso. Você consegue entender? E aí eu lembrei lá atrás da decisão. Uau, eu tomei a melhor decisão da minha vida no lugar da pressão. E aí então, daquele dia em diante eu disse, Senhor, quando eu fizer 20 anos na sua presença, eu não serei mais o mesmo, em todas as áreas da minha vida, em todas as esferas da minha vida. Então você consegue chegar neste lugar onde a nuvem vai te pressionar, e aí então você precisa decidir se você permanece como escravo ou você segue como livre. E aí um outro ponto muito importante dentro desse caminho de liberdade é o que as pessoas que têm caminhado conosco, porque caminhar em liberdade é um risco também.
Aquele povo estava acostumado a ser escravo. Mas a liberdade, se você não tem a maturidade, não tem entendimento, ela também é tão perigosa quanto a escravidão. O Amauri está ali. E eu estava brincando com ele um dia lá, né, na casa de recuperação. Eu disse: bom, a gente às vezes fica tão empolgado com a casa de recuperação, que o cara está ali 6 meses e ele está livre. Mas eu vou montar uma casa de recuperação, né, meu amigo? E eu vou colocar num campo lá assim, uma mesa, farinha, pedra e um atirador de elite escondido, para saber se o cara está livre mesmo. Porque a liberdade é quando você verdadeiramente está no lugar de liberdade e sabe se portar como um livre, para não se perder. E eu falei: o primeiro que atravessar o atirador de elite vai dar um tiro, aí os outros vão entender. Bom, ser livre gera morte, porque é um lugar de risco também. O pastor Adilson está aqui, nós caminhamos junto há anos, né, pastor? Quando o Senhor nos tirou ali daquele sistema, e às vezes nós ficávamos: e agora, hein? Vamos fazer. Não tem culto no domingo, não tem culto na segunda, na terça. E aí, não sei se o pastor Adilson fazia isso, mas uma vez eu liguei para o Oswaldo Júnior e falei assim: e agora, Júnior, o que eu faço? Eu estou livre, mas ele vai comer um frango, uma pizza com a sua família, vai para o teatro, um cinema. Como assim? Eu não tenho que ir no culto? Não, faça da sua vida uma adoração ao Senhor, e isso é o suficiente. E aí, você entendendo essa liberdade, você não vai para as reuniões porque você é obrigado. Você vai para a reunião porque você tem paixão. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, o senhor podia ser mais firme, o senhor tinha que dar uma ordem, o senhor tinha que impor. Não, é o lugar da liberdade que é o risco. Porque o que eu estou fazendo com ela? Dá até uma canção, mas um amigo meu já gravou ela. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Então nós precisamos verdadeiramente entender isso, como viver agora. Eu acho algo tão profundo em Paulo, porque ele decide se tornar escravo de Cristo. A liberdade dele, ele se submete a tal ponto que ele decide. É uma decisão. Diga comigo: é uma decisão. Crescer é uma decisão. Avançar é uma decisão. Continuar nos movendo é uma decisão. É uma decisão. Então, quando nós vamos vivendo esses períodos de transição e desse lugar de pressão, e aí você precisa verdadeiramente compreender isso, que você vai avançar. E então você não vai morrer. Deus disse, Moisés disse para eles: olha, hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor dará a vocês. Vocês vão contemplar isso. E o que me chama a atenção é que quando eles atravessam o mar, e do outro lado Miriam cantou. Existe uma recompensa nas decisões que nós tomamos diante do Senhor. O que é? A alegria. Ela é uma marca, ela é um sinal. Lembra que os seus filhos no futuro vão olhar para você e vai dizer o que significa isso.
Que marca é essa? Você está mais leve no ministério, você está... É porque você agora não está sobre uma pressão, você está sobre o amor. Assim como lá em Efésios, quando a palavra fala que o Senhor está nos projetando, Ele não nos projeta com uma obrigação, Ele nos projeta em amor. Você consegue, o que é isso? Eu tenho amor, eu tenho paixão. Por que você tem paixão? Por exemplo, a Bárbara, eu tenho paixão por cantar, adorar o Senhor. O Arlen também, eu tenho paixão por adorar o Senhor. Qual que é a sua paixão, Johnny? Eu amo ministrar a palavra. Tenho uma paixão por isso. E quando você tem essa paixão, você talvez alguém vai te dizer, olha, ontem mesmo a minha esposa disse, meu Deus, você não para de ler. Eu amo. E é lendo e escrevendo. Agora eu parei de digitar um pouco, então eu comprei um caderno e estou escrevendo. Mas depois eu vou digitar tudo, porque vai ser um livro. Glória a Deus. Estou olhando para o futuro. Glória a Deus. E foi liberada uma palavra sobre nós a respeito de diversidade. Então novas canções estão surgindo. Glória a Deus. E quando você fizer essas canções, me manda assim, o Arlen fez, a Bárbara tem feito, eles fazem uma canção e me manda, confere aí. Aí eu deito. Glória a Deus. Ok. Faz uma poesia. O Daniel, que agora mesmo em outubro estará lançando o seu livro. Eu escolhi, lembra que é a decisão? Eu escolhi trajetos para evitar tragédias. É isso, é decisão. E é para esse lugar que nós estamos avançando, ok? Então vamos lá. Queria te ouvir, Arlen, um pouquinho. Sério. Come on, somebody. Esse é o Arlen. Olá. O que aconteceu com você esses dias? Rapaz. Nossa, eu tenho quantas horas aqui? Ó, pregador tem essas coisas. Coloca aí. Eu posso só ler um texto aqui para parafraseá-lo. Ok? Eu não vou usar só a Bíblia colorida aqui. Rapidão. Ele até brincou a respeito do cabelo, irmão, mas isso foi algo muito sério. Cheguei em casa depois da escola, até falei com o Johnny que eu tive uma crise pós-escola. Crise mesmo, eu entrei em crise e falei, cara, o que eu vou arrumar da vida agora? Ô Johnny, cadê os textos aqui, Johnny? Dá para ir uma Bíblia normal que é a Presta aí então, e eu sentei com a minha esposa e a gente conferindo algumas coisas. Eu falei, amor, a gente precisa romper com isso. E aí o Espírito Santo disse para mim assim, existem coisas dentro de você que você não pode mudar, mas comece mudando com aquilo que você pode. Passa a faca nesse cabelo. Engraçado que naquela mesma semana eu saí e estava chegando o serviço, eu parei, aí o cara parou o carro, eu desci do carro e entrei no salão, falei, cara, corta agora, corta antes que eu desista. E o cara já tirou até uma foto assim. Engraçado que quando eu fiz isso, coisas dentro de mim começou a desencadear e coisas começaram a ser direcionadas, porque eu ouvi a voz do Senhor dizendo, faça o que você pode fazer. Cortar o cabelo você pode, mudar o seu interior não, então faça primeiro e deixa eu fazer depois. E aí nesse período Deus me deu uma palavra para me explicar o que estava acontecendo e o que estaria por vir. O Johnny já está a par disso. Foi algo muito louco assim. Eu vou gastar só uns 5 minutinhos, tá, Johnny? Pode ser? Já está correndo. Lucas 2 aqui, irmãos. Lucas 3. E eu vou dizer o que aconteceu. Diz assim, ó, no primeiro versículo em diante, no 15º ano do reino
reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itubéria e de Treconites e Lissânias tetrarca da Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. Essa palavra. Eu fiquei questionando o Senhor, falei, Deus, por que Lucas enfatiza tanto o fato de ser Pilatos, de ser autoridades? E aí ele termina dizendo, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Porque na verdade esses homens estavam assentados nas cadeiras, mas quem tinha autoridade era João Batista no deserto. Porque João Batista, ele seria o próximo sumo sacerdote. E Anás e Caifás eram homens que estavam sentados por influência política. Primeiro porque não podia ter dois sumos sacerdotes. O sumo sacerdócio era passado de pai para filho. Um morria e o outro pegava um cajado. Ali era algo político. E aqui estava acontecendo uma transição, porque a autoridade eclesiástica estava sentada no trono e João Batista estava no deserto e ele ouviu a palavra. E em Mateus no capítulo 3 diz que todos iam ter com ele para ouvir. E aqui que entra o que está acontecendo comigo. Eu percebi que existiam líderes sobre a minha vida que só estão onde estão por influência, mas que não têm autoridade para estar onde estão. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, eu comecei a digerir isso. E um dia, nessa semana, semana passada, foi essa semana? Não, essa semana. Eu fui orar e o Senhor me disse que precisava falar algo comigo. Eu larguei tudo naquela hora e subi, fui para um monte. Eu gosto muito de monte porque é um lugar que ninguém me incomoda. Eu enfio dentro de um buraco ali e ninguém me acha. E o Senhor me deu o nome de 5 pessoas. Essas pessoas haviam sido tocadas por Deus no dia que eu fui ministrar em Juiz de Fora. Elas receberam uma transferência e também entraram em crise. E Deus disse, você vai procurar essas pessoas. E quando eu voltei para casa, eu falei, como que eu vou fazer? Eu contactei os pastores de lá. E simplesmente eles se recusaram, tendo o contato dessas pessoas, se recusaram. Porque eu já não andava mais com aquele líder. E aí, enquanto o Johnny falava, o Senhor me lembrou de um texto, eu abri, eu estava lendo ali. Qual era a postura de Anás e Caifás quando Jesus estava ali? Eles tentavam de todas as formas boicotar aquilo que Deus havia mandado Jesus fazer, porque eles eram a autoridade. E ali aquela pessoa disse para mim, falou, cara, eu não quero que você procure da igreja aqui, porque você não anda mais com essa pessoa. Eu disse, ok, você está entrando em algo genuíno e você está tentando obstruir algo que Deus está querendo fazer. Mas está tudo bem. Eu liguei para essa pessoa e eu disse, cara, o que está acontecendo? Eu liguei lá para fulano, lá em Juiz de Fora, e essa pessoa se recusou e disse para eu não fazer isso, e eu percebi que era uma direção da sua parte. Ele disse para mim assim, eu só disse para ela que se você não anda mais comigo, eu não te recomendo mais. Eu falei, então quer dizer que aquilo que eu tenho só é verdade enquanto eu estou com você? Ele foi e cessou a conversa. O que eu estou querendo dizer com isso? É que quando temos uma palavra de Deus, as coisas acontecem, e essa transição está sendo muito difícil para mim, porque eu até falei com o Johnny estava falando disso aqui, eu falei com ele, eu falei, cara, a sensação que eu tenho é que eu estive preso por 18 anos e agora eu não sei lidar com a liberdade. Foi justamente isso que eu falei com ele. Eu falei, eu não sei lidar com a liberdade, porque parece que eu sempre preciso de alguém mandando em mim para eu me sentir alguém, é uma coisa louca. E eu lembrei de uma frase que eu ouvi dizendo que um servo, quando é livre e a mente dele continua, estou terminando, tá?
A mente dele continua de servo, ele sempre precisa de chibatadas para se sentir alguém. E eu me encaixei nessa palavra. Eu falei, cara, parece que eu estou precisando de alguém mandando em mim. E eu liguei pro Johnny em crise, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E aí nesse período Deus disse isso para mim. E aí eu disse para essa pastora lá, eu falei, olha, o mesmo Deus que me mandou procurar essas pessoas será o mesmo Deus que me fará encontrá-las. Eu entrei para dentro do meu quarto e falei, Senhor, o Senhor disse para Ananias entrar à rua direita, na casa de Judas, e encontrar Saulo. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar o Johnny até vai comigo lá, e nós vamos andar pela cidade. E Deus disse para mim, você não precisa mais disso. E foi até, parece uma piada, mas Deus disse assim, naquela época Paulo não tinha rede social. E eu entrei no Facebook, e eu encontrei uma pessoa de Juiz de Fora. Eu entrei em contato com ela, nem sabia que essa pessoa era da igreja desses pastores. Eu falei, cara, você conhece fulano de tal? E aí a gente conversando, ele falou, não, eu conheço, mas ela disse que não te conhece, tal. No final, no fritar dos ovos, eu peguei uma foto e mandei para ele, falei, cara, esse aqui é o esposo dessa mulher. Ele falou, não, peraí. E ele revirou tudo, cara, e mandou o zap dela para mim. Eu falei, uau, a primeira já foi, né? E depois, essa mesma pessoa, eu falei, olha, eu vou te mandar a foto de uma outra pessoa que eu quero ver se você consegue encontrar ela para mim. E ela foi e tinha o contato da esposa desse cara. Ou seja, as 5 pessoas que Deus me mandou ir procurar em Juiz de Fora, elas simplesmente já estão no meu WhatsApp. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que quando nós temos uma palavra de Deus para transição, é difícil isso. É difícil para a gente, principalmente para mim. Eu vivi 18 anos servindo os homens, sendo funcionário de pessoas. E hoje eu descubro que, na verdade, que o que realmente manda é a gente ter uma palavra de Deus. E essas pessoas, como o próprio Anás e Caifás aqui, ele tentou boicotar. No momento em que ele disse, quando eu fui em Juiz de Fora, eu ministrei em 3 igrejas lá. E ele simplesmente entrou e disse para essas pessoas que não me recomendavam mais. Ou seja, ele tentou obstruir tudo aquilo que Deus havia feito. E aí eu até mandei para o Johnny o áudio desse cara. E quando eu entrei em contato naquele mesmo dia, esse cara disse para mim assim, cara, eu já tinha desistido, eu já tinha decidido com a minha mulher que a gente ia embora de Juiz de Fora, eu não queria saber de mais nada. Mas quando eu ouvi a sua voz, eu senti o Espírito Santo me tocando de novo. E por favor, não desista de nós. Eu disse pro Johnny, eu preciso de você, cara. Eu não tenho carro e a gente precisa ir para Juiz de Fora. E o Johnny prontamente falou, cara, vamos esquematizar que a gente vai para lá. Eu não sei o que vai ser, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que nós estamos em uma palavra de Deus. E é isso que está acontecendo comigo. Graças a Deus que eu estava em crise. Eu entrei em crise, tanto que quando eu liguei pro Johnny, ele estava em Colatina lá, e até brincaram eles aqui. Aleluia, ele apareceu, porque realmente eu não consegui, eu me escondi, eu entrei em crise. Mas é isso, e o que eu queria deixar é isso. Quando a gente tem uma palavra de Deus, a gente consegue identificar aqueles que de fato são comissionados pelo Senhor, ou aqueles que estão em lugares por mera política, por mera influência. Às vezes ele é amigo de uma pessoa. O Johnny está debaixo da cobertura do Oswaldo, e o Oswaldo é filho do Danduque. Então eu quero encontrar com o Danduque. Aí eu vou e coloco o Johnny em um lugar que na verdade ele não deveria estar, mas eu coloco ele no interesse de tocar aquele cara lá em cima. E às vezes é isso que acontece. E com isso a gente vai perdendo tempo e a gente esquece de fazer o que a gente tem que fazer. Então realmente agora eu tenho um norte. De fato, a escola, ela me deu um start mesmo. Valeu a pena a crise, né? A crise organizou muita coisa dentro de mim. E aí estamos aí. Obrigado pela oportunidade. Posso cantar um corinho também? Agora vai pro último.
Agora não é mais, né? Agora eu tô mais pra Cristo branco esse cabelo. E é tão interessante quando nós conferimos isso na vida das pessoas. No start mesmo, o Arlen me disse: o que é que eu vou fazer, pastor? Eu disse para ele: vai adorar o Senhor, vai compor as suas canções. Aleluia. Mas verdadeiramente é isso. Quando nós verdadeiramente recebemos a palavra do Senhor, Salmo 107. Essa palavra tem sido um marco na minha vida. Salmo 107, verso 25. Pode abrir aí para você conferir. Quando Deus fala, provoca um vendaval. Não queira que todos compreendam aquilo que Deus está falando. Porque se a direção de Deus é para a sua vida, então certamente ninguém vai compreender isso. Todos acharam aí? Salmo 107. Minha Bíblia é uma Bíblia bem diferente, então vou dar um trabalho para achar. Salmo 107, verso 25. Deus falou e provocou um vendaval que levanta as ondas. Isso é fato. Isso é um fato. Ouvir Deus falar algo para você. O grande erro é quando nós queremos que as pessoas entendam aquilo que Deus falou conosco. E o grande erro, às vezes, é você querer fazer com que as pessoas se submetam àquilo que Deus falou com você. Porque aquilo que Deus falou provoca um vendaval. Um exemplo que eu dou disso quando, nesse período de transição, quando o Senhor me falou: fecha o tabernáculo. E aí eu fui conferir. Então eu olhando nas minhas agendas, nos meus cadernos, quando eu abri, há um ano antes de eu tomar a decisão, o Oswaldo tinha falado. A primeira palavra que ele falou numa reunião que nós estávamos, eu e a minha liderança, ele disse: se o pastor Johnny fechar o tabernáculo, ele será bem sucedido aonde ele for. Quando ele me deu essa palavra, então ela, como diz os nossos amados, ela caiu no teste do tempo. E quando isso passou, então eu estava ali já. E quando você demora a responder aquilo que Deus mandou você fazer, então você começa a entrar em crise, verdadeiramente. E aí eu estava em uma crise ali. E aí meu Deus, eu já não estou sentindo mais tanta paz. E há 2 anos antes, o pastor Adilson estava comigo no carro junto com o Oswaldo Júnior, quando ele foi ministrar ali. E ele perguntou: pastor, e ele sempre faz essa pergunta para nós. Ele perguntou: pastor Johnny, como você se vê nos próximos anos? E isso 2 anos antes, né? Acho que temos 2 anos, né? 2 anos antes ele me perguntou: como você se vê, Johnny? E eu disse: eu não me vejo mais parado. Eu estava olhando para o futuro e eu disse: eu me vejo me movendo. Passou o ônibus do móvel. Aí passou o ônibus, o móvel. Aí ele disse: imove. É isso? E era justamente isso. Aí o pastor Adilson foi, pesquisou ali, né, que era a questão do inglês, e aí tinha significados profundos daquilo que Deus verdadeiramente queria fazer em nós. E então nós começamos a ir Move em Itabirito.
começamos a nos mover ali na cidade de Itabirito, alcançamos algumas pessoas, veio os trabalhos que nós começamos a fazer ali, e aí veio agora, no início desse ano, eu precisava me transicionar mais uma vez, que era a decisão de fechar o tabernáculo. Então, quando eu, naquele lugar ali, eu entrei para o quarto e eu decidi, eu corri. E quando eu corri, eu mandei uma mensagem ao Oswaldo Júnior: vou fechar o tabernáculo. Ele disse: demorou. Porque ele já sabia que era eu que estava retardando essa decisão. Mas uma coisa que eu tenho carregado comigo nesses dias, e até um lugar de cuidado, porque a gente está lidando com pastores e líderes, eu não posso dizer para todo mundo fechar a igreja deles, porque Deus não tem isso para vocês. Deus teve isso para mim. E ali agora em Franca, em Colatina, lidando com algumas pessoas, eu consegui compreender uma coisa: por que Deus me permitiu ser pastor de uma igreja por 10 anos? Porque como eu vou cuidar de uma liderança se eu não tenho experiência naquilo que eu nunca vivi? Eu não tenho autoridade sobre aquilo. Então eu vivi todos os altos e baixos de uma igreja, eu vivi todo o glamour de uma igreja, todo também o sucesso dessa igreja, eu vivi isso. Então agora o Senhor, Ele me dá a autoridade para me mover sobre aquilo. Vocês conseguem entender que na transição e nesses moveres, Deus, Ele vai te levar para um lugar onde você de fato tem autoridade. Então você vai rompendo. E um grande exemplo relacionado a isso, que durante anos da nossa caminhada, quando eu comecei a caminhar, era uma maravilha. Adorava ficar expulsando demônio. Eu ficava igual o caçador de demônio. Era desse jeito. Adorava expulsar o demônio. Só que nesses dias viajando, eu agora entendi. Eu lembro que nós fomos orar por alguém, aí o demônio ia manifestar e deu só uma risadinha assim, e ó, achou fora. Eu não posso manifestar aqui, né, Zezé? Eu não posso manifestar, deixa eu ir embora. Ele achou fora. Mas aí eu entendi que o Senhor agora, Ele me tirou desse lugar e está me levando para expulsar agora religiosidade. Aí é pesado. Então nós vamos para uma escola, né? E foi a escola maravilhosa ali. E Deus usou a Roberta para dizer para mim assim: vai de bermuda. Eu fui de bermuda. Agora imagina eu de bermuda no altar. Tinha uns irmãos que estavam retorcendo assim. Ele está no altar de bermuda. Não. Mas não é o que vestimos, não é o que falamos, é o que carregamos. Foi um culto tão poderoso. Deus usou a Zezé com tanta graça. Deus nos usou ali poderosamente. Gerou uma transformação no ambiente. E aí, verdadeiramente, você precisa, dentro desses lugares de transição, compreender qual é o seu papel e para onde Deus está te chamando. Porque em Jeremias, se eu não me engano, acho que 48, vai falar dos decantadores. Eu enviarei a vocês decantadores. E nesses dias nós estamos dessa maneira. A palavra fala que Moabe havia ficado tanto tempo naquele mesmo estado, que ele diz o seguinte: ó, o cheiro deles é o mesmo, o sabor deles é o mesmo. E o decantador, você vai virando, e aí no fundo vai ficando as fezes da uva. E ali o texto diz que havia fezes naquele lugar. Hoje, nos nossos dias, se a água ficar parada muito tempo, vira o quê? Um lugar
para dengue. E dengue deixa o povo morto. Aí a gente precisa remover a água. A gente precisa verdadeiramente se tornar esses decantadores. Lembra que o texto diz que quando o anjo e a nuvem se colocam, por um lado se torna luz e para o outro treva. Então, meu irmão, quando verdadeiramente você descobre a sua identidade, você também começa a denunciar algumas coisas. Porque se você começa a entender quem de fato você é e caminha em santidade, você expõe quem não caminha. E quem não caminha se sente ofendido. Mas eles reconhecem o que você carrega. Como assim? Lembra de João Batista? E Jesus pergunta, bem trago aqui. Então, quando eles vêm questionar Jesus, da onde vem esses ensinos seus? Com que autoridade você faz? Aí Jesus vira para eles: então deixa eu perguntar algo para vocês. O batismo de João é dos homens ou é de Deus? Aí eles voltam e diz: olha, se nós falarmos que é dos homens, o povo vai apedrejar nós. E se nós também falar que é de Deus, nós vamos ser apedrejados, porque nós não reconhecemos. Eles sabiam de fato. Dentro desse lugar, meu irmão, de decisão, você começa também a conferir justamente isso: autoridade eclesiástica e autoridade espiritual. E hoje temos muita autoridade eclesiástica, pouca autoridade espiritual. Então nós não sabemos, ou seja, eles preferem viver naquela forma ali. E aí entra esse lugar. Deixa eu dizer para você, às vezes você vai ouvir coisas nas nossas escolas e aí você vai tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Permanecer como você está. Não vou mexer nisso não, vou ficar quietinho. Ou você decide a partir do lugar da mudança. Ok? Chegou um outro rapaz ali, até diferente. Vem cá, eu quero te ouvir, irmão. A carequinha tá até mais luminosa, né? Tá até brilhando a careca desse rapaz. Se apresente aí, rapaz. Graças a paz. Aqueles que não conhecem, Reinaldo. Os amigos me chamam de rei, não sei porquê. Bom, eu cheguei a esse lugar na Start. Bem arrastado, na verdade, porque eu ia ter o último dia. Peça. E saí daqui também quase que arrastando. Fui confrontado com muitas coisas, estou sendo confrontado com muitas coisas. E não tem sido fácil desde então ter conversado muito com meu pai. Eu chamo assim de carinhosamente, porque a partir de então eu me identifiquei. Isso é reconhecer. Quando ele falou sobre figura de autoridade, sobre você entender o propósito de Deus, entender também que não importa onde você vá, não importa a forma que você se encontra até então, o que importa é como você vai se comportar a partir do momento que você é confrontado com a palavra. E muitas vezes, após receber uma palavra inicial, um start, literalmente, você vai ser confrontado lá fora, você vai receber as mesmas propostas de antes. Eu saí daqui convicto que muita coisa não ia mudar de pronto, que eu ia ser confrontado literalmente com algumas coisas, que algumas coisas iriam bater a porta novamente. Mas eu saí daqui também convicto que eu teria respaldo, que eu teria cobertura, que eu teria suporte para dar sequência e não parar. Fui tentado a não vir hoje, mas eu falei: eu não sou daqueles que recuam, eu gosto de uma boa briga. Eu agradeço.
Johnny, a todos da equipe, aos irmãos que aqui estão, e digo uma coisa: eu acredito fortemente naquilo que Deus ainda vai fazer nesse lugar, através de todos que aqui estão. Deus abençoe. Deus está alinhando esse rapaz. E esse é o nosso desafio, sabe? Às vezes não é só dar para as pessoas uma escola, um congresso e deixar elas para lá. Como diz a palavra, os seus filhos perguntarão no futuro que sinais são esses. Então eu lembro que quando nós terminamos a escola Start, gente, eu tomei tanto café. Vem cá, Maurício. Então, algumas pessoas, pastor, eu preciso sentar com você. Eu quero ouvir, eu quero compreender. Porque isso tem sido o diferencial daquilo que nós estamos fazendo. Esses dias um amigo meu me perguntou: Pastor Johnny, se você tivesse muito dinheiro agora, no que você investiria? E hoje nós estamos vivendo dias de empreendedorismo, tantas coisas voltadas, né, nessa vertente. Eu disse, ok, em pessoas. Eu gastaria todo o meu dinheiro com pessoas. Mas mesmo sendo decepcionado com tantas, eu ouvi algo do Senhor uma vez. Ele me disse: não deixe que aqueles que te decepcionaram mudem o que você carrega. Então, eu não posso deixar aqueles que não valorizaram, sabe, o que é derramado, o que é precioso, transformar de fato o que eu carrego. Então, quando você vai para esse lugar, você continua amando pessoas, você continua acreditando em pessoas. Porque se verdadeiramente nós olharmos nos períodos de transição, em toda a história da Bíblia e da humanidade, Deus ele não desistiu, meu irmão. O homem cai ali no Éden, ele tira ele dali, aí ele levanta dentro da linhagem do homem caído um Sete. De Sete ele vai procurando, o povo cai novamente, ele acha quem? Acha Noé. Dali ele finda algo, mas ele continua. Bom, Noé sai da arca, cai, mas ele não para, Deus continua. Ele sempre procurando, eu vou encontrar. Quando Deus faz uma promessa para Davi, ele diz assim: olha, Davi, da sua linhagem eu vou levantar um. Ele vai assentar no seu trono e será eterno. Ele não estava falando de Salomão, ele estava falando de Jesus. E aí a palavra lá em Efésios, eu estou tão apaixonado esses dias, que fala que no seu corpo ele desfez a barreira da inimizade e ele está nos reconciliando com o Pai. E não só nós, mas toda a natureza está sendo reconciliada, está sendo ligada. E aí vai se cumprir aquilo que está escrito em Isaías 11. Que até a natureza que geme também, a criação que geme, ela também está sendo convertida para esse lugar. Ali fala em Isaías 11, que então o leão e o boi comerão do mesmo feno junto. A gente consegue perceber nisso que até a natureza saiu do seu curso. Mas o Senhor está convergindo todas as coisas. Mas isso só vai se dar através dos filhos.
porque o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E aí algo interessante dentro disso, que esse desejo, esse anseio do mundo pela manifestação dos filhos de Deus, aí eu lendo, não serão os filhos que vão se revelar, é o Pai que revela o Filho. Este é meu Filho amado, a quem me comprazo. Deus se revela diante do monte ali e fala para o povo: esse é meu filho, esse é meu filho, essa é a minha filha. Pode falar. Eu sou Maurílio, né? A gente está num projeto lá em Igarapé, numa clínica de recuperação. E na verdade, como o Johnny, o pastor, ele bem disse aqui, eu também estou me desintoxicando da religião. Eu estou procurando aprender a andar na nuvem e não mais no curso da religião. Eu tive uma boa conversa com o pastor e isso foi um desabafo, na verdade, que eu tive com ele. Isso foi muito curador para minha alma, porque me deu mais confiança, me deu mais maturidade, como esse versículo mesmo fala, que a natureza, tudo que foi criado pelo Senhor, espera com grande expectativa que os filhos sejam manifestos. E quando você pega a palavra filho, no original, ela significa filho maduro. É quando a gente começa a amadurecer, quando a gente começa a sair daquele sistema que tanto nos oprime, que tanto nos frustra. Porque quando a gente anda debaixo desse curso da religião, a gente anda frustrado. Mas agora quando a gente aprende a andar na nuvem do Senhor, é leve, é suave. A gente não sente mais um peso quando a gente se coloca dentro do propósito do Senhor, que tem para a nossa vida particular, com a digital de cada um aqui é diferente, nós somos diferentes um do outro. E isso o Senhor, Ele trata cada um diferentemente também. E eu aprendi muito, tenho aprendido na verdade com o pastor, e ele tem dado um apoio para a gente lá, um suporte. E foi muito importante, porque eu também entrei em muitas crises esses últimos dias, muita pressão, muita dificuldade, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu quero me movimentar com a nuvem. Eu quero me movimentar de acordo com o que o Senhor vai me ensinando, vai me direcionando, seja onde for, porque olhando para João Batista, um homem que poderia estar como sumo sacerdote, sentado numa cadeira eclesiástica, mas ele escolheu o deserto, comer gafanhoto e mel silvestre, e andar com pele de camelo e o cinto de couro. Por quê? Porque ele movimentava com a nuvem, e ali ele ficou satisfeito e fez o que tinha que fazer, que era preparar o caminho para o Senhor. Que nós possamos também ser João Batista também e preparar para o Senhor aonde Ele nos colocar, que preparemos o caminho para Ele. E é isso que eu queria falar. Amém. Tem um grande desafio, Ele está ali com uma casa. Dia 31 nós temos uma vigília lá. Então eu vou estar com eles lá à noite. E é um desafio mesmo para mim. E é justamente isso, meu irmão. Sabe, algumas pessoas, elas se sentem tão opressas, às vezes, dentro de um sistema, que elas, às vezes, não têm voz e também não têm um ouvido. E é interessante isso, porque em Êxodo 20, vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, do som da trombeta, o monte que fumegava, e todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco. Sabe,
nesse lugar de opressão, e aí na interpretação desse texto é o que ocorre, sabe? Durante anos as pessoas dizem assim, não, fala Deus com você e você me fala. E aí você vai para um lugar onde verdadeiramente eu tenho essa percepção de Hebreus 5, dizendo ali 6, olha, pelo tempo presente vocês já eram para ser mestres, mas eu vejo que vocês ainda estão como criança. O meu povo, Oséias diz, o meu povo está sendo destruído porque não é uma mensagem contra uma liderança, nem levantando aqui algo sobre uma rebelião, mas é algo definido do relacionamento que você de fato precisa ter com Deus. Exercer verdadeiramente o seu sacerdócio diante de Deus. E o que é exercer esse sacerdócio diante de Deus? Então isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você vai exercer diante de Deus aquilo que Ele te chamou. Então o texto ali, o povo estava dizendo, olha, melhor é que Deus fala com você e você fala comigo. Nós falávamos a respeito disso. Lembra do perigo da liberdade? É a questão também que muitos líderes têm medo de emancipar o povo. Então é melhor que eles andem tudo no cabresto, debaixo de regras, e a própria palavra fala, eu estou cansado disso, regras sobre regras. Paulo vai falar com o povo, peraí, vocês ainda, eu temo que vocês não tenham compreendido o que eu vos ensinei, porque vocês ainda estão voltando à questão de dia, meses, datas específicas. Ele estava dizendo, peraí, vocês já foram libertos disso, sai dessa coisa. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. E aí quando Ele nos chama para a liberdade, nós vamos para o lugar do relacionamento. Então nesse lugar do relacionamento, você verdadeiramente vai ouvir homens falando com você. Assim como eu tenho o meu pai Oswaldo Júnior, que fala na minha vida. O missionário Oswaldo Júnior, ele me dá uma direção. E quando ele me dá essa direção, certamente também eu vou ouvir do Senhor isso. E confere com aquilo que Ele está dizendo. É interessante isso, né? Porque a palavra de Deus, ela, através da outra pessoa, só é uma confirmação daquilo que Deus já falou com você. Então, verdadeiramente, você precisa compreender isso, que é o seu relacionamento com Deus, na decisão que você toma, e aí Deus ele só vai trazer uma confirmação, ok. Mas se você tomar a decisão errada, você pode ter certeza que alguém vai vir e vai te corrigir. E aí você precisa verdadeiramente se submeter àquilo que é a correção e entrar para o lugar. E aí então, porque a própria palavra diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Aí você precisa fazer algumas correções na rota, no caminhar. E aí você segue o quê? Movendo. Então todo o start, tudo aquilo que Deus fez nesses períodos de transição que a gente vai enfrentando na nossa vida, existe verdadeiramente os processos. E aí você precisa também, não tem como fugir disso. Aqui o povo estava passando por um período de transição e Deus estava falando. Então quando eles começam a ver tudo aquilo, e é interessante, Deus dá para eles uma visão, eles veem um monte. Imagine que horror era aquilo. Não era algo bonito de se ver. Mas o povo, eles começam a ver e eles retrocedem. Moisés, fala com nós. E às vezes nós estamos vivendo diante de pessoas que caminham dessa maneira. E elas vão para o lugar da opressão. Então elas estão escravizadas. E aí elas não crescem. E aí você precisa olhar verdadeiramente para a sua vida. Quanto tempo eu estou aqui? Quanto tempo eu estou nesse ministério? Nossa, quanto que eu cresci? Nossa, eu não cresci nada, eu não avancei nada.
Tem algo errado. Porque quando você volta para Jesus, a palavra fala que ele crescia diante de Deus e diante dos homens, em estatura, em graça, em favor. Eu tenho desafiado mesmo essa equipe que está caminhando comigo. Eu quero que vocês parem, cantem as canções de vocês. Ah, mas ninguém conhece, então não vai conhecer enquanto você não cantar elas. Saia desse lugar, da zona de conforto, porque é confortável demais isso. Eu nesses dias, como eu estava viajando e nós ministramos, acho que foram mais de 10 reuniões. O que eu fiz? Eu não estou ouvindo nenhuma mensagem de ninguém, não estou ouvindo mensagem, só louvor. Por quê, pastor? Porque eu não quero receber nenhum tipo de influência. Porque eu quero que a fonte esteja limpa, eu quero que ele fala. Eu quero ouvir ele falar comigo, o que ele está falando. E aquilo que ele vai falar com você vai vazar. Sábado mesmo, pela manhã, ali em Franca, eu peguei a Bíblia para ler, não consegui me concentrar, pastor Adilson. Aí peguei um livro para ler, não consegui me concentrar. Aí eu peguei uma outra Bíblia, porque você viu que essa aqui é diferente. Aí peguei uma outra Bíblia, eu também não consegui me concentrar. Peguei um outro livro. Falei, o que está acontecendo, Jesus? Ok. Eu li um texto e coloquei ele lá. E eu disse, eu vou adorar. Eu comecei. E eu disse, Senhor, eu não vou para a reunião da noite se o Senhor não me tocar. Porque se o Senhor me tocar, eu sei que o Senhor vai tocar qualquer um lá nessa noite. Você consegue sair do lugar da pressão? Porque no lugar da pressão, meu irmão, tudo marcadinho aqui. Aí eu vou usar essa expressão, aonde eu abri eu tenho uma mensagem. O notebook estava ali, as minhas anotações, o caderno. Eu posso ir aqui nessa coisa, mas eu não quero fluir em algo que Deus não esteja. Moisés, ele toma essa decisão. Deus está dizendo, olha, eu vou mandar um anjo. Moisés diz, Senhor, não. Muito bom, anjo é legal, mas eu não vou se o Senhor não for. Aleluia. Moisés, quando Deus manifesta ali na sarça, a palavra fala que ele vira e ele vê e ele se move em direção àquilo que está acontecendo. Deus diz, é um risco, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Senhor, eu quero ver sua face. Peraí, Moisés, a sarça estava queimando, você queria chegar junto. Agora eu já falo com você, agora você quer ver minha face? Vocês conseguem entender isso? Que esse lugar não para? E algo que eu carrego comigo, pastor Adilson, que a oração de Moisés é respondida. Aonde? No Monte da Transfiguração. Porque ali fala que Jesus transfigurou 100% Deus. E quem aparece? Moisés. Olha a oração respondida. Senhor, deixa eu ver a sua face. Não, Moisés, ninguém vê a minha face se não morrer. Então, Senhor, me mata. Mas que eu quero te ver, eu quero te ver. Paulo toma uma decisão, meu irmão, de não morrer no lugar. Eles estão ali a ponto de matá-lo e ele decide o seguinte: ok, qual que é a decisão? Eu já abri a esperança dessa vida para crer que ele é poderoso para me ressuscitar. Olha só. Não é alguém que morre dizendo, ai, está acabando, ai, o meu ministério. Não, ele é poderoso. Vocês creem nisso? Amém. Ele é poderoso. Glória a Deus.
Ele é poderoso. Glória a Deus. Paulo estava dizendo: olha, eu abri mão da esperança da vida e depositei toda a minha força, tudo, para crer que Ele é poderoso para me ressuscitar dos mortos. Abraão foi imputado como o pai da fé porque ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac. Ok, Deus. Para. Decisão, meu irmão. Decisão. Vem cá, Patrícia. Come on. Let's go. Graça e paz. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Você está queimando? Muito, 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 muito. Você saiu do lugar de opressão? Glória a Deus, sabe sim. Como foi a decisão? Não foi fácil. É bem complicado. Como ele falou, a gente fica meio perdido porque a gente está acostumado em alguém mandando, né? Eu era do diaconato da igreja onde eu estava, então assim, eu estava acostumado com aquilo. E tem sido assim, maravilhoso e ao mesmo tempo temeroso, né? Mas eu tenho procurado ajuda, me alicerçado, estou amando ser livre. Sei que é muito complicado isso de lidar com a liberdade. Essa semana mesmo eu fiz um culto lá em casa sozinha, só eu. Porque lá na minha igreja, né? Era quarta, sexta, domingo, aí quinta-feira eu estava em casa, falei, não, estou querendo um culto. Aí peguei o notebook lá e comecei a escutar umas pregações, e aí eu louvei. Deve ter sido umas 2 horas em casa, no terraço. Aí no outro dia minha mãe me liga: Patrícia, oi mãe, teve culto na sua casa? Você nem me falou? Teve não, mãe. Olha, mas a Ruth falou que teve louvor, teve culto na sua casa. Eu falei, teve, meu Deus, velho. E é isso, estou amando, sabe? E ao mesmo tempo temendo, mas eu sei que a transição é um pouquinho complicada mesmo. As pessoas não entendem. Muita gente lá do meu ministério, eu vou lá às vezes, porque eu gosto das pessoas. Isso. Né? Lá tem encontros de mulheres. A que era minha pastora Cleide, assim, eu amo ela, é uma pessoa muito especial para mim. Pastor Moisés e a pastora Andréia, que foram quem, nesse percurso, depois que eu aceitei Jesus, né, que ele me aceitou, tá sempre ali do meu lado, firme. Das vezes que eu voltei lá, eu notei que as pessoas me trataram diferente, porque talvez hoje eu pense diferente, né? Mas ainda assim eu amo eles. A oportunidade que eu tiver de ir lá eu vou, né? E é isso aí, né? Tô aqui e tô amando, queimando, cada dia mais. Obrigado, tá vendo, irmão? É um desafio isso, meu. Você ir para esse lugar e conduzir as pessoas. Eu quero um culto. O que te impede? O que te impede? Meus vizinhos acharam que tinha culto. Eles vão pensar verdadeiramente, justamente dessa forma. Peraí, está acontecendo ali. Foi o que eu disse também naquela manhã. Eu disse no sábado: eu estou aqui, Jesus. Ele disse: eu também. Então ele veio, me tocou e eu comecei. Mas eu comecei baixinho, sabe? Porque eu estava meio assim, meio tímido. Fala aí, mano.
Gente, mentira, não tava baixinho não, tá? A gente tava do lado, no quarto do lado. A gente tava dormindo, a gente acordou com o pastor Johnny, acordando todo mundo do hotel. E ela acabava, o que aconteceu? Essa que eu tava sonhando, né? Ela falou assim, eu tô sonhando. E era o pastor Johnny no quarto. Oh, rei, bobo. E quando eu assustei, o que aconteceu? Vazou, meu irmão. Ezequiel 47. O que estava acontecendo do lado de dentro vazou. Alcançou as meninas. E aí quando eu saí para tomar o café, nós estamos lá assim, tomar o café, aí veio as doninhas. Você olha para nós. Ela está numa opressão. Ora por nós. Ela está numa opressão. Ela está sofrendo. Ok. Por que você quer que eu ore? Porque Ele te tirou. Ele tocou em você. Ele vai tocar em nós também. Nós queremos. Nós queremos isso. O que está acontecendo na sua casa, Patrícia? Teve culto aí ontem? Teve. Parecia que estava cheio. Sim, eu e os anjos e Ele. Glória a Deus. Esse é o motivo. Qual é o motivo? É a minha paixão. Eu decidi a ir para um lugar. E esse lugar é eu e Ele. Eu ouço a voz dEle. Ele fala comigo. Eu falo com Ele. Eu posso adorar a Ele. Eu posso ministrar a Ele. Eu danço na presença dEle. Eu canto na presença dEle. Aleluia! É para esse lugar que nós estamos indo. E nesse lugar que nós estamos indo, nós estamos tocando o maior número de pessoas. Seja intencional, meu irmão. Identifique alguém com fome e toque nessa pessoa. Toque nessa pessoa. Quando o Armin me falou a respeito dessas pessoas, eu disse, se o Senhor te mostrou elas, então não te preocupe, não procure essa liderança, esqueça desse povo, esqueça dessas autoridades eclesiásticas, deixa isso para lá, não se envolva, não vamos seguir, certamente nós vamos encontrar. E aí ele mandou o áudio do rapaz, ele disse, quando eu ouvi a sua voz, e aí nós nos tornamos chave para algumas pessoas, chave para tirar elas de lugar, para transicionar elas. Aleluia! E para esse lugar que o Senhor está fazendo algo. Para esse lugar que o Senhor está fazendo. Para esse lugar. Então Deus começa às vezes a abalar as nossas estruturas. É o que está acontecendo com essas pessoas. Porque vocês ficaram anos preso a um sistema, anos sem poder fazer. Não, isso não pode. Alguém tem que dar uma ordem. Alguém. Não, entra para o seu quarto, fecha a porta. Porque o seu pai que está no secreto, ele ouve no secreto e te responde. Mas o seu secreto não pode ser um lugar de exposição. O que está acontecendo nesses dias, os homens eles estão conseguindo, tudo que põe a mão estraga. Como assim? Eu entro pro secreto e ligo o celular e todo mundo vai me ver. Não, é no secreto. Sabe o que estava acontecendo ali no meu quarto, no hotel, com a porta fechada? Não tinha nada filmando, meu irmão, mas saiu, vazou.
Passou. Quando eu cheguei à noite para a reunião, quando eu comecei a passar no meio das pessoas, elas começaram a cair. Glória a Deus. Não porque o pastor Johnny estava tocando nelas, não tem a ver comigo, tem a ver com o Senhor que me tocou. Porque eu disse: Senhor, se o Senhor me tocar, eu sei que o Senhor vai tocar pessoas lá nessa noite. Então nós tínhamos mais de 20 pessoas caídas ao chão, porque o Senhor havia tocado elas. O Senhor está começando uma coisa nova em você. E você precisa avançar. O Senhor está começando algo novo em você. Então, nesse lugar onde você está, de decisões e pressões, tudo que você precisa fazer é continuar. Não tenha medo. Não tenha medo das opiniões. Você está doido? Não é bem assim. Lembra que Deus falou com um vendaval. Não queira que as pessoas entendam aquilo que Deus falou com você. Também não faz disso um ministério. Agora eu vou fazer o ministério de fechar a igreja. Não. Porque esse é o grande erro de muitos. Porque é algo tão pessoal que Deus falou para mim. Eu não posso fazer disso um ministério de fechar a igreja. Agora fecha a sua igreja, apóstolo Dinei. Não. O apóstolo, ele precisa entender aquilo que Deus deu para ele, para o seu povo, e continuar marchando. Agora saia desse lugar. Não, existem pessoas que precisam sair, mas outras precisam ficar. Eu amo isso. Sabe o que eu amo? Quando Jesus, em João 6, ele faz pressão, ele aumenta o discurso, ele coloca um peso maior no seu discurso. E ali algumas pessoas dizem: é duro demais isso para nós. Jesus levou aquele povo aonde? Para o lugar da pressão. Eles foram pressionados. E ali eles tomaram decisão. Não dá para nós andar mais com o Senhor. E é isso que é o respaldo do que eu caminho. Na liberdade e no amor. Porque Jesus não insiste para ninguém ficar. Ele diz: pois bem. Quando eles estão indo, Jesus vira para os 12 e fala: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? E aí o grande erro que eu já ouvi há anos as pessoas dizendo: para onde nós iremos, Senhor? São pessoas que estão verdadeiramente procurando lugares. E então, quando elas, para onde iremos, ela vai procurar um lugar. Se ela não achar um formato em você, ela vai procurar um lugar. Ah, mas naquela igreja, então elas vão começar a comparar, fazer comparação. Mas Pedro dá a resposta: para quem nós iremos? Lembra do que o Senhor nos predestinou? Que o nosso destino não é um lugar e sim uma pessoa. Pedro disse: em amor. Ele nos predestinou. Eu estou parafraseando, e ele diz assim: para quem eu vou, Jesus? Para quem eu vou? Para quem eu vou? Vamos lá, para quem você está indo? É para quem você está indo? Esse é o lugar que você precisa ir. O lugar que eu estou indo é em Jesus. Vamos lá. Lembra do processo? Talvez o seu processo
será diferente do que outros. Seja doloroso mesmo, Patrícia, seja difícil, mas não retrocede, segue, porque certamente é nesse lugar, é o lugar do entendimento. Quando você segue rompendo, você entende, e quando você entende, então as coisas se tornam mais claras para você. Jó estava ali sofrendo, aí quando ele declara, agora os meus olhos veem, agora eu entendo. Cessou-se o sofrimento, cessa-se. Quando você entende, cessa o sofrimento, cessa a dor, e aí vem a alegria, vem a alegria. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso nessa manhã. Obrigado, Senhor, por ouvir essas pessoas e ver aquilo que o Senhor está fazendo nelas e o que o Senhor vai fazer através delas. Tua palavra diz, Senhor, que aquele que começou a boa obra, esse é fiel e justo para terminar. Assim nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Que o Senhor ache espaço em nós e faça o quanto coubermos, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém.
Nós retornamos às 15 horas, ok? Então, a hora que você chegar aqui, a equipe já vai estar louvando, caça o seu cantinho e verdadeiramente busca Ele em adoração, em oração. Prepara o seu coração para o moving. Amém? Então, nós vamos avançar mais um pouquinho. Hoje à noite estará conosco a pastora Igara, né? Minha irmã preciosa também do fogo. Ela estará falando a respeito de autonomia. E amanhã eu vou falar de diversidade. Então agora de manhã nós falamos processo, transição, né? À tarde nós vamos falar do moving, que é movendo-se, é a questão da palavra profética, daquilo que Deus nos conduz e tem nos direcionado. E eu sei que isso vai dar uma alavancada aí na sua caminhada para esses dias também. À noite falando a respeito disso, e amanhã, se o Senhor permitir, se nós acharmos um ambiente, teremos imposição de mãos e vamos adorar muito. Amém? Então a gente vai precisar achar esse ambiente aí para que isso aconteça. Então, descanse, alimente bem e até logo mais, ok? Às 3 horas nós estamos de volta.